Que Deus abençoe a todos os nossos preciosos e amados irmãos, dando a cada um bom dia, na paz gloriosa que somente o Senhor tem. Deixo-vos a minha paz vos dou. Portanto, tendes paz com Deus, paz uns com os outros. E Deus fazendo este vínculo da perfeição através do amor. Cristo, o mediador de uma nova aliança. Bem, vem sempre havendo alianças desde o princípio, desde Gênesis. O arco-íris foi um arco da aliança que Deus fez e que nunca mais destruiria o mundo com água. Ele fez esta aliança com Noé e ele tem mantido de pé esta aliança. Bem, fez uma aliança com Abraão, com Israel. Mas o homem, ele vem sempre quebrando as alianças que Deus faz. Mas Deus agora fez uma aliança nova com a humanidade. E Cristo é o mediador desta nova aliança. Isto é algo que nos conforta. Então nós estamos debaixo de uma aliança perfeita. De uma aliança que custou a vida do Filho de Deus. Aquela primeira aliança que foi feita, ela não foi perfeita, portanto foi desfeita. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança, ou para a segunda. Estou aí com a carta aos Hebreus, capítulo 8, e li o primeiro verso 7. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então nós encontramos gentios, pessoas querendo entrar na aliança velha, aquela aliança imperfeita da lei, de guardar dias, de guardar sábados, de praticar a velha aliança, voltar para a velha aliança. Veja bem como as coisas estão. Aquela velha aliança imperfeita, com defeito, estamos debaixo de uma segunda aliança perfeita. Estabelecerei uma nova aliança, ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Agora, como as pessoas estão sendo enganadas a voltar para a velha aliança, deixar a perfeita para ir para a defeituosa? Ao verso 11, Paulo escreve e diz: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento. Está repetindo aqui, está citando as escrituras do Antigo Testamento. Em seus corações, em seu coração as escreverei, e eu serei seu Deus. E eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior.
Olha, pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança ele tornou, nova aliança, ele tornou a antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadro é envelhecido, perto está de desaparecer. Agora, lá na velha aliança, já no capítulo 9 de Hebreus, você vai encontrar algo. Ela era um tipo daquela nova aliança que viria. Aquele sistema de profetas cessariam, como cessou de fato. Mas eles preferiram virar as costas para o cumprimento de todas as escrituras do Antigo Testamento e querer ficar com aquele sistema da lei. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. A aliança que Deus fez com Israel. Foi preparado um tabernáculo, na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A este se chama Santo Lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. E sobre a arca estavam os querubins da glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Vejam agora como que era o procedimento. O culto do tabernáculo ali tinha algo semelhante. Ele tinha também um tabernáculo. Estando estas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Mas do segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Como você deseja chegar à perfeição da graça, querendo retornar ao primeiro tabernáculo feito ali por mãos? Agora, esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tantos dons como sacrifício, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Na antiga aliança, aqueles sacrifícios não podem, de forma alguma, aperfeiçoar aquele pecador penitente que presta o culto, porque não passam de ordenanças de comida, bebida e várias oblações impostas até a época da reforma. Mas esta nova aliança tem uma capacidade superior. O sangue de Cristo. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção.
Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha só, por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Oh, maravilha! Você é chamado para quê? Para a vida eterna. Você não foi chamado apenas para uma herança aqui passageira, natural. Aquela nova aliança, aquela antiga aliança dava a Israel a oportunidade de ter uma herança natural aqui, terrena, a sua terra, a sua pátria. Mas quando se trata da nova aliança, está se falando agora de eternidade, está se falando agora da herança eterna, da vida eterna. Olha, meu irmão, nós não podemos brincar com isso. Tudo o que o diabo às vezes quer é fazer com que você perca, que a vida eterna, melhor dizendo, perca o valor no seu entendimento, no seu coração. Ele quer tirar de você o valor da eternidade. Mas que coisa! Quando o homem está valorizando a sua vida eterna, então ele estará valorizando o sacrifício de Cristo. Porque o sangue derramado é a nova aliança. O sangue derramado é a nova aliança. Olha o que Jesus diz na última ceia. Este sangue, bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. É derramado por muitos. É derramado por todos aqueles que são chamados. Por muitos que são. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então Jesus estava colocando ali diante dos discípulos. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele estava ali agora instituindo o símbolo da nova aliança. Agora você teria que tomar aquele vinho como símbolo do sangue da nova aliança, a nova aliança perfeita, que não simplesmente te dá uma herança efêmera, passageira, terrena, mas agora herança eterna. O poder deste sangue derramado do Cordeiro de Deus, que é muito mais superior, muitas vezes superior
ao sangue de ovelhas, de vacas, de touros, que de alguma forma, de bode, de touros, da cinza de uma novilha, santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A quem você está servindo? A um Deus morto? Não, a um Deus vivo, eterno. Você então lembra dele, você recorda sempre numa memória aquele sangue da aliança que por nós foi vertido no Calvário. Agora, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Hoje, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que derramou o seu sangue, um sacrifício superior, para comparecer perante Deus no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Não desista, não desanime, este sangue tem poder. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos, com sangue alheio. Agora, Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Este é a nova aliança da nossa salvação. Deus te abençoe, meu irmão, te fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.